Imagine uma pequena vila, um lugar tranquilo, onde todo mundo conhece todo mundo, e onde existe um único barbeiro responsável por manter os homens do vilarejo sempre bem aparados. Mas esse barbeiro não é comum. Ele segue uma regra rígida, uma regra tão estranha, tão precisa, que ninguém ousa questioná-la. A regra é simples. O barbeiro barbeia todo homem da cidade que não se barbeia sozinho. E somente esses homens. Ou seja, se um homem não se barbeia, o barbeiro faz o trabalho. Se um homem se barbeia sozinho, o barbeiro não toca nele. Simples, né? Mas porque existe uma pergunta que destrói completamente essa lógica. Quem barbeia? O barbeiro. A partir daqui, o paradoxo começa. Vamos aplicar a regra ao próprio barbeiro. Se o barbeiro não se barbeia sozinho, então ele entra na categoria de homens que precisam ser barbeados. Logo, ele deve barbear a si mesmo. Mas isso quebra a segunda parte da regra. Ele não pode barbear a si mesmo, porque ele só barbeia homens que não fazem isso sozinhos. Então vamos tentar o contrário. Se o barbeiro se barbeia sozinho, ele está no grupo de homens que não devem ser barbeados pelo barbeiro. Mas isso cria outra contradição. Ele estaria se barbeando, mas pela regra ele não pode se barbear se já faz isso sozinho. É um ciclo sem saída. Não importa o que você escolha, tudo dá errado. O barbeiro não pode se barbear e também não pode deixar de se barbear. A existência dele quebra a própria regra que o define. É aqui que surge o famoso paradoxo formulado por Bertrand Russell. Se o barbeiro barbeia todos que não se barbeiam, então quem barbeia o barbeiro? Não existe resposta. Não existe solução. A regra cria um personagem impossível. Um homem que não pode existir no mundo real, porque sua definição gera uma contradição imediata. Assim como no paradoxo do mentiroso, aqui temos uma estrutura que implode ao tentar se aplicar a si mesma. Mas Bertrand Russell não estava interessado em barbear ninguém. Ele estava preocupado com um problema muito maior. A lógica e a matemática estavam cheias de estruturas semelhantes a esse barbeiro. Sistemas que funcionavam perfeitamente até tentarem se aplicar a si mesmos. E quando isso acontecia, a lógica simplesmente quebrava. A matemática entrava em colapso. Teorias inteiras deixavam de fazer sentido. Russell percebeu que havia algo profundamente errado na maneira como pensávamos sobre conjuntos, categorias e definições. O barbeiro não era apenas uma historinha. Ele era um aviso. Vamos entender o problema dos conjuntos. O barbeiro representa um tipo específico de conjunto. O conjunto dos homens que não se barbeiam sozinhos. E dentro desse conjunto, o barbeiro deveria estar e não estar ao mesmo tempo. Isso é impossível. Russell então mostrou que existia um problema maior. O conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Ele pertence a si mesmo? Essa pergunta é equivalente à do barbeiro. Se pertence, então não pertence. Se não pertence, então pertence. Ou seja, a própria base da matemática estava construída sobre estruturas que geravam contradições. Antes do Russell, matemáticos acreditavam que poderiam definir conjuntos livremente, sem limites. Depois do paradoxo, isso acabou. O paradoxo do barbeiro foi tão destrutivo que forçou uma mudança radical. Surgiram novas teorias para tentar conter esse tipo de contradição. A matemática moderna teve que ser reorganizada com regras mais rígidas. A nota do Q, qualquer conjunto pode existir, deixou de ser válida. O paradoxo mostrou que nem tudo que parece lógico realmente pode existir. Nem toda regra verbal pode ser aplicada sem consequências. A linguagem pode criar mundos que a realidade não suporta. O barbeiro não existe, e se tentar existir, destrói a lógica ao seu redor. O mais curioso é que esse paradoxo aparece em lugares que você nem imagina. Na Computaco, programas que tentam analisar a si mesmos entram em loops parecidos com o do barbeiro. Em cibersegurança, sistemas que tentam bloquear todos os programas maliciosos, exceto os que se autobloqueiam, podem se contradizer. Na filosofia da mente, teorias sobre autoconsciência esbarram em estruturas que se autorreferem e travam. E na linguística, frases autorreferentes criam buracos na linguagem. Até hoje, a solução não é eliminar o paradoxo, é aprender a conviver com ele. Porque ele mostra um limite, um ponto onde a lógica não alcança. Se uma simples regra sobre barbear pode derrubar toda uma estrutura lógica, o que isso diz sobre o universo que tentamos explicar? E mais, quantas outras regras perfeitas que acreditamos hoje escondem contradições iguais a essa? O barbeiro não é apenas um personagem. Ele é um espelho, um lembrete de que às vezes a lógica mais sólida pode ruir por causa de uma única pergunta. Quem barbeia?
o barbeiro. Se você gostou de quebrar a cabeça com esse paradoxo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais mistérios da lógica e da ciência vindo por aí. Obrigado por assistir e até a próxima.